Olá, meus amores, boa noite. Estamos aqui, 8 horas, horário de Manaus, para iniciar o nosso estudo de hoje. Juliana já entrando aqui conosco, seja bem-vinda. Prima querida Fernanda, Bento, Maurício, Carlos, que bom sempre ter a oportunidade de estar com cada um de vocês para o nosso estudo semanal. Oi, Liege, querida, Danival, Caroline, Camila, já vários corações aí entrando na nossa live, no nosso estudo de hoje. E vocês já sabem, toda terça-feira nós temos um encontro marcado para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos realmente acompanhando a orientação do livro, o cronograma do livro, para que possamos melhor compreender todos os ensinamentos trazidos pela espiritualidade superior. E nós vamos ver hoje, meus amores, ainda o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós já estamos quase terminando o nosso capítulo. Hoje nós vamos ver o tema, a infelicidade real e ainda a melancolia. Serão os dois temas que nós vamos estudar na noite de hoje, certo? Ieda, oi pai querido, tudo bom? Que bom contar com a sua presença. Juliana, sempre muito bom, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo. Então vamos fazer a nossa prece, como de costume, para que possamos iniciar o nosso estudo. Vamos lá então, meus amores, também se concentrem aí, tá? Então vamos mais uma vez nos colocar à disposição da espiritualidade amiga para esse estudo maravilhoso, acalmando os nossos corações, acalmando, Senhor Jesus, os nossos problemas, as nossas dificuldades, que nesse momento, Senhor, possamos deixar tudo de lado e realmente estarmos de coração, de mente, aqui, sintonizados neste estudo, sintonizados contigo, Mestre amado, para que tu, através da espiritualidade amiga, dessas orientações tão importantes para as nossas vidas, para que tu te faças sempre presente e nós possamos encontrar em ti, Senhor Jesus, o esclarecimento, a força, o amparo, a fé para continuar sempre perseverando no caminho do bem, do amor e da verdade. Então ilumina a todos nós que hoje aqui estamos para esse estudo. Fica conosco e nos envolve, Pai e Mestre querido. Que assim seja. Oi aí, oi meus amores, voltei. Nonato, Rosângela querida, Ana, Lifa, todos bem-vindos mais uma vez. Meus amores, então vamos iniciar o nosso estudo. Como eu falei, nós estamos vendo hoje o tema A Infelicidade Real, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então, começando que é o item 24. Nosso título de hoje é A Infelicidade Real. Por que será que esse tema de hoje veio com essa designação? A infelicidade real. É que, na verdade, neste item nós vamos estudar aquilo que de fato é felicidade na vida material e aquilo que de fato é infelicidade na vida material e também na vida espiritual. Esse tema vai nos mostrar que muitas vezes aquilo que nós consideramos como infelicidade, na realidade não é. É um grande benefício. E, por outro lado, muitas vezes aquilo que nós consideramos como sendo a felicidade aqui na Terra, de fato não é. É uma infelicidade porque nos traz benefícios, não, malefícios no futuro. Então ele vai estudar com a gente o que de fato é felicidade, o que de fato é infelicidade. Então vamos começar a nossa leitura para que nós possamos compreender melhor o nosso estudo e o que a doutrina espírita nos fala sobre isso. Olha como ela começa dizendo aqui: todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. Venho vos dizer que quase todos se enganam. Olhem bem, e que a infelicidade real
não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes, a supõem. Então ele está começando a dizer o seguinte, que todo mundo diz que sabe o que é infelicidade, que todos nós já experimentamos de alguma forma, alguma desgraça, algo que nos traga algum sofrimento e que, portanto, todos nós sabemos, supomos pelo menos saber o que ela é. E aí ele já está nos dizendo aqui que, na realidade, a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens a supõem. Já vai nos mostrar que nós estamos com uma visão um pouco equivocada daquilo que seja, de fato, infelicidade. Oi, Camila. Camila colocou aqui: olá, boa noite. Meu noivo faleceu há 2 semanas, mas o percebo em sonhos e sinto uma forte presença do espírito dele aqui em minha casa, lugar em que moramos nos últimos 2 anos. Camila, pode ser, é bem provável que ele esteja ainda presente no seu lar, tá? O que acontece? Muitas pessoas que não têm conhecimento da vida espiritual, da imortalidade da alma, que são mais apegadas à vida material, quando desencarnam, se veem pelas suas ligações, pelas suas crenças, ainda pela sua ligação com o mundo material, se veem muitas vezes presos ao mundo material, não conseguem se desligar e realmente serem encaminhados para colônias no plano espiritual, para que lá possam continuar aprendendo, crescendo e evoluindo. Então é comum que muitos familiares desencarnados voltem para a sua residência, para o seu círculo familiar, porque é só aquilo que eles conheciam. Eles não tinham conhecimento da imortalidade da alma. Então, a minha sugestão para você, Camila, é realizar o Evangelho no lar e direcionar as suas preces, falando em voz alta, para ele, como se lá ele estivesse. Mesmo que ele não esteja, mas desejando que ele possa seguir com a espiritualidade superior, que ele possa aprender, que tem coisas maravilhosas no plano espiritual, que ele vai continuar tendo a oportunidade realmente de ver o quão importante é o plano espiritual e quanto ele pode aprender e crescer, que o amor que os une continua real, sincero e que cada um mesmo à distância, digamos assim, em planos separados, a alegria, o sentimento de fraternidade que os une permanecerá, porque realmente os laços de amor não se perdem com a morte do corpo físico, tá? Então ore para que ele possa se esclarecer, para que ele possa perceber a espiritualidade ao lado dele. Porque quando no plano espiritual, quando você está muito apegado à matéria, pode ter espíritos mais evoluídos do lado da pessoa, no plano espiritual, e a pessoa não vê. Porque ela está numa frequência vibratória diferente, ela está numa frequência muito materializada, numa vibração muito baixa, e a espiritualidade superior, ela vibra numa sintonia, numa vibração maior, mais alta. Então ele não vê a espiritualidade, mesmo todos eles sendo espíritos. Então o que é preciso? Ele precisa elevar o pensamento dele, elevar o pensamento a Deus, para que ele possa perceber o amparo da espiritualidade ao lado dele e ser melhor ajudado. Então é provável que ele esteja na sua casa, e a minha sugestão seria essa para você. Tá bom, Camila? Mas continuando então o nosso estudo aqui, meus amores. O que é que... Vamos lá. Então ele vem dizendo que muitas vezes aquilo que supomos ser infelicidade não é. Aí ele vem dizendo o que nós, na matéria, normalmente consideramos como infelicidade. Aí ele vem dizer a miséria, no fogão sem lume, ou seja, sem alimentos, um credor que nos ameace, o berço vazio do anjo que sorria, ou seja, o desencarne de uma criança, as lágrimas em nós, o caixão, ou seja, familiares queridos desencarnarem, que ele coloca aqui no caixão, um coração partido, a angústia da traição, a nudez do orgulho, porque o orgulho muitas vezes gostaria de ter o que não tem. Então, tudo isso ele vem nos dizer que nós temos o hábito, o costume de considerar situações como essa infelicidade na Terra. E olha o que ele vem nos dizer na sequência. Ele disse, sim, é a infelicidade, todas essas coisas que eu mencionei, ele diz, é infelicidade para aqueles que não veem, senão o presente. Porque a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa. O
que ele quer nos dizer com isso, meus amores? Porque ele diz o seguinte: nós estamos examinando a vida, apenas a vida material, apenas o aqui e o agora. Ele diz o que na realidade nos traz a verdadeira infelicidade, por isso o nome do título é Infelicidade Real, não uma infelicidade aparente, mas uma infelicidade real são as consequências dos nossos atos. É exatamente o que nós vamos receber no plano espiritual em função das nossas atitudes aqui. Será que muitas vezes essas situações que nos causam uma infelicidade relativa na Terra não vão ser responsáveis, não vão nos oportunizar no plano espiritual alegrias, felicidade, libertação das nossas amarras, das nossas sombras? Não vão trazer luz para nós? Então ele diz, quando nós, tudo bem Adriana, boa noite, Gorete, Casa da Caridade, Amanda, sejam todos bem-vindos. Ele diz, quando nós pensamos apenas na vida material, não conseguimos ver além. Então vemos as dificuldades como infelicidade. E ele vai dizer exatamente o seguinte, olha como ele começa também a desenvolver o raciocínio. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é em realidade mais infeliz que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba por resultar num bem? O que ele quer dizer com isso? Ele diz, veja, se uma situação que me causa, no primeiro momento, como ele diz, uma certa felicidade, mas me trará consequências funestas, negativas, será que de fato aquele ato é uma situação feliz? Não seria, na verdade, como ele coloca, mais infeliz, considerando que as consequências daquele ato me serão de tristeza, de sofrimento e de dor? Então ele diz, quando nós formos examinar os atos, as situações da vida, nós não temos que ver a situação em si, mas as consequências que vão advir daquela situação. Quando as consequências são benéficas, aquilo na realidade é um ato, é uma felicidade. E quando aquela felicidade aparente me trará consequências negativas, aquilo de fato não é uma felicidade, mas é uma infelicidade real. Então isso aqui é para ele nos mostrar, a espiritualidade nos mostra, que muitas vezes nós estamos com conceitos deturpados. O que na realidade nos parece felicidade, não é. E aquilo que nos parece infelicidade, de fato, não é. A Liege pergunta, nossas infelicidades poderiam ser resgates ou ilusões nossas? Na realidade, Liege, muitas são resgates, muitas são o que nós chamamos de sofrimentos, provas voluntárias, que não estavam previstas em nosso planejamento reencarnatório, não correspondem a resgates de erro e de equívoco nenhum, mas nós, pelo nosso livre-arbítrio nesta vida, pelas nossas escolhas equivocadas, nós causamos aflições para nós nessa vida, nós trazemos aflições para nós nesta vida, que é o que o Evangelho chama de causas atuais das aflições. Nós temos aflições que decorrem de equívocos cometidos em vidas passadas e de provas que por conta desses equívocos nós precisamos passar nessa vida para evoluir. Mas existem muitas que nós estamos, digamos assim, plantando nesta vida. Quantos de nós, por exemplo, já não sabemos o que é o certo e errado? Todos nós já temos consciência do que é o certo e do que é o errado. E todas as vezes nós conseguimos acertar? Todas as vezes nós fazemos as escolhas certas, mesmo sabendo quais elas são? Não. Significa dizer que eu estou, de forma voluntária, nesta vida, fazendo algo errado. E, consequentemente, Liege, eu vou colher dessa plantação dor e sofrimento. Tá? Então,
Algumas são resgates, outras eu não diria ilusões, mas eu diria que são, na realidade, consequências do nosso livre-arbítrio hoje. Agora, eu entendi o que tu queres dizer com ilusões, porque, na realidade, nós vemos uma determinada situação como infelicidade, quando de fato não é. É algo positivo, é algo que vai nos oportunizar algo de bom no futuro. Felicidade, resgate, liberdade das nossas sombras, aquisição de luz. Então, sim, se você encarar dessa forma, na realidade seria uma ilusão, porque de fato não é uma infelicidade, tá bom? Estamos passando por um momento de infelicidade no Brasil no campo econômico e político. Isso é bom para a nossa vida espiritual? É a inspiração coletiva? Veja, Luiz, se você observar, muito boa a sua pergunta, Luiz. Quando nós conseguimos fazer uma análise geral, global e não uma análise pontual, nós percebemos, sem dúvida, que isso nos oportuniza o crescimento. Luiz, quando nós estamos estudando a doutrina espírita, que eles falam muitas vezes, principalmente quando nós vamos estudar a lei de destruição, não é o caso, mas só para você entender bem a comparação. Eles nos mostram que a destruição, no mundo como o nosso, ainda de muitos espíritos imperfeitos, ela é necessária. Por quê? Porque se tudo estivesse pleno, tranquilo, sem nenhuma dificuldade, como nós ainda somos muito egoístas, muito orgulhosos, muito vaidosos, nós só trabalharíamos por nós mesmos. Nós não pararíamos para olhar para o próximo, para desenvolver a fraternidade, para desenvolver o amor. E quando vem a destruição, quando vem situações que nos levam à prova, que, digamos assim, que nos levam ao limite, o que acontece? Por exemplo, quando há um fenômeno natural, esses fenômenos da natureza, nós deixamos de olhar apenas para nós mesmos e olhamos para o próximo, nos compadecemos da dor do próximo, procuramos de alguma forma amenizar e aliviar o sofrimento. Então, aquela destruição, ela faz com que que nós possamos desenvolver o amor, a fraternidade, a caridade. E isso faz com que a lei de destruição, por exemplo, faz com que a humanidade progrida em poucos anos, o que levaria séculos para evoluir se ela não existisse. Então, isso é para lhe dizer que, com certeza, as situações políticas e econômicas do Brasil e de outros países, nesse momento onde nós estamos, principalmente no momento de transição, que precisamos sair das nossas sombras, precisamos crescer, precisamos evoluir, precisamos dar um passo além, elas são importantes, porque elas nos fazem refletir, elas nos fazem repensar, elas nos fazem deixar, mais uma vez, de olhar apenas para nós mesmos e pensar no todo, pensar na coletividade, pensar no país como um todo. E a partir do momento que eu deixo de pensar só em mim e penso no todo, você percebe que eu estou crescendo? Você percebe que eu estou saindo de uma situação, de uma postura egoísta para trabalhar e agir de uma atitude por uma postura caridosa, fraterna? Então, com certeza, nada acontece por acaso. Nós ainda estamos precisando passar por situações aflitivas, dolorosas, para nos tirar desse torpor que nos, digamos assim, que nos distanciava de Deus, para que realmente possamos procurar aquilo que nos agrega, aquilo que eleva, aquilo que nos oportuniza a evolução, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui. Gente, esses corações fazem cair a live, tá ruim, por favor. Débora, eu nem sabia disso, porque eu também não tenho tanta experiência em live assim, tá? Quando o pessoal envia os corações, infelizmente fica travando. Eu não sabia, meus amores. Então, bom, quem está colocando o coraçãozinho, eu já me sinto, então, agradecida por todos os corações que vocês emitem pra gente, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Está vivendo em um mundo de prova e expiação. Sim, Gorete, nós estamos vivendo ainda no mundo de expiações e provas. A Terra está nesse processo de transição, passando para o mundo de regeneração. Mas isso é um processo que não é tão rápido, é um processo longo, mas nós estamos sim nesse processo, tá? Todos os atos errados que fizemos nessa reencarnação, nós iremos resgatar esses débitos na vida atual, na vida espiritual, na próxima reencarnação ou nas próximas
reencarnações. Quando o débito é muito grande, José Carlos, a misericórdia divina é tão boa que ela parcela as nossas dívidas. Então, nós podemos, muitas vezes, resgatar determinados débitos em várias reencarnações e não apenas em uma, tá bom? No plano espiritual, as pessoas estudam, existe faculdade, colégios, a educação é para todos? Sim. Aquelas pessoas, Luiz, que já têm esse entendimento, já têm essa vontade, já têm essa, digamos assim, dentro do seu coração, essa vontade de crescer e de evoluir, vão ter a oportunidade de estudar. Existe faculdade, existem escolas, cursos. A educação é para todos, sim, para todos aqueles que desejam, porque infelizmente existem aqueles corações que chegam no plano espiritual presos à matéria, presos aos seus vícios, presos aos seus, digamos assim, aos seus tesouros ainda, seus instintos materiais, e não optam por esse, digamos assim, por essa verdade maravilhosa que o plano espiritual nos oferece, tá? Então vamos lá, olha, sugestão aí de Violetas na Janela, é muito bom, Débora, realmente Violetas na Janela, Nosso Lar, Voltei, são livros que nos mostram como é a vida no plano espiritual. Então, com certeza, através dessas leituras, você vai ter oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a vida no plano espiritual. Jackson entrando, Arley, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Então, vamos continuar o nosso estudo. Então, ele diz o seguinte: dizei-me, dando exemplos de que muitas vezes aquilo que é uma infelicidade, que nos parece uma infelicidade, pode ser, na verdade, com as suas consequências, algo bom. Obrigada, Arley, pelo carinho. Então ele diz assim: dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas saneia o ar dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Então, quer dizer, a tempestade, no primeiro momento, ela parece negativa, mas ela saneia, ela limpa a atmosfera, ela limpa o ar. Então, isso é algo benéfico. Então, a consequência é que tem que ser examinada e não o ato em si. Aí ele diz: para julgar uma coisa, é preciso, pois, ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além da vida material, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ou seja, as consequências pelos nossos atos vão ser sentidas no plano espiritual. Então é lá que nós temos que estar, digamos assim, olhando, focando, não na vida material, que é temporária, é ínfima perante a eternidade do espírito, mas sim na vida espiritual. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, aqui, cessa com a vida e encontra a sua compensação na vida futura. Então ele diz, tudo aquilo que você continua ou aparentemente pensa que é negativo na vida atual, cessa com a morte do corpo físico. E no plano espiritual, você vai ter a compensação por todo aquele sofrimento bem vivido. Significa o quê? Sofrimento resignado. Não significa resignação, lembrando, não significa cruzar os braços e não tentar sair daquele problema, mas significa procurar crescer, procurar lutar, procurar trabalhar para sair do problema, mas não se revoltar com a justiça divina, não se sentir vítima da justiça divina, ok? Não se revoltar. Meus amores, segundo as informações de vocês, quando vocês colocam esses coraçõezinhos, parece-me que trava. Então, talvez fosse o caso realmente de nós não fazermos. Eu adoro os coraçõezinhos, vocês são muito queridos, obrigada. Mas talvez para facilitar melhor a live para todos, os corações possam ser evitados, tá bom? Mas eu agradeço de coração todos eles. O Johnny pergunta, tudo bem, Johnny? Seja bem-vindo. É normal percebermos que já vivenciamos determinadas situações nesta vida, que por um motivo já vivenciamos, seria uma repetição de atos? Isso é normal, sim. Veja, quando nós, digamos assim, nos equivocamos em vidas passadas, nós temos que, de alguma forma, passar por uma situação parecida, não vou dizer idêntica, mas parecida, similar com aquela que nós erramos. Porque se eu errei naquele problema, eu tenho que vivenciar uma situação similar para que eu possa ter a oportunidade de, nesta vida, fazer diferente. Na escola, quando nós, digamos assim, temos uma prova ou não fomos bem numa prova de matemática, eu vou fazer recuperação em português?
Não, eu vou fazer recuperação em matemática, porque foi em matemática que eu errei, foi em matemática que eu falhei. A mesma coisa. Se eu falhei num determinado problema, num determinado gênero de prova, seja na bebida, vícios, área sexual, família, enfim, dependendo do que for, eu vou vir numa reencarnação subsequente, numa situação que me oportunize viver aquela situação, ou pelo menos uma situação parecida, para que agora, diante do aprendizado que eu realizei no plano espiritual, vejam, eu me preparo para reencarnar. Quando eu lá estou, eu me preparo, eu estudo, para que quando eu vier novamente à Terra, eu não caia, eu não erre novamente nas mesmas situações. Então, é claro que, de alguma forma, nós já vivenciamos essas situações, para que nós possamos agora fazer melhor e fazer diferente, ok? Quando estamos evoluindo, coisas do passado que ficaram sem se resolver vêm à tona em nossas vidas. Por quê? Fabiane, porque nós precisamos, digamos assim, crescer em todos os sentidos e superar, resgatar, nos quitarmos com a justiça em tudo. Não há um ato que façamos, bom ou ruim, que deixem de ser contabilizados pela justiça divina. Então, se eu errei com alguém, por menor que seja aquele equívoco, foi um equívoco. Então, de alguma forma, eu precisarei resolver aquela situação. Mas é claro que, pela misericórdia divina, nós não vamos resolver tudo ao mesmo tempo. Não virão todas as dificuldades juntas, porque nós não aguentaríamos, nós não suportaríamos. E Deus é tão bom que Ele vai dando as situações de forma paulatina, conforme a nossa capacidade de superação. Então, quanto mais evoluída eu for, quanto mais moralizada eu for, quanto mais intelectualidade, inteligência, entendimento da lei eu tiver, em maior e melhores condições eu vou estar para, digamos assim, resgatar situações mais difíceis, mais dolorosas. Se eu ainda estou, digamos assim, na minha fase inicial, ainda muito pouco evoluída, Deus não vai me dar uma prova muito grande, porque Ele sabe que eu não vou conseguir vencer. Eu não tenho capacidade ainda para suportar aquele problema. Mas à medida que nós vamos evoluindo, as provas, digamos assim, o nosso passado vai retornar paulatinamente para que nós possamos superá-los e sempre crescendo e evoluindo, tá bom? Oi, Rodrigo, faz tempo que não paro de ter medo da morte, me ajude. Rodrigo, veja, a melhor maneira de você não temer a morte, primeiro, estudando, conhecendo, adquirindo conhecimento, sabendo o que é a imortalidade da alma, como é no plano espiritual, conhecendo sobre a vida espiritual. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, mais importante, essencial, que pode até dispensar o primeiro, Rodrigo, vivência do Evangelho de Jesus, o Evangelho redivivo, vivenciado e exemplificado por Jesus. Veja, Rodrigo, as pessoas que vivenciam o Evangelho, as pessoas que são caridosas, as pessoas que fazem o bem, essas pessoas jamais precisarão temer a morte. Mesmo que elas não conheçam sobre a vida espiritual, mesmo que elas não conheçam doutrina espírita, elas vivenciam a lei de amor. E quando elas desencarnarem, a espiritualidade vai receber essa pessoa de braços abertos, porque ela vivenciou o Evangelho. Então, quem vive o Evangelho redivivo e quem conhece a vida no plano espiritual perde todo o medo do desencarne. Tem muitos espíritas que sabem tudo sobre a vida no plano espiritual e têm medo de desencarnar. Por quê? Se eles conhecem o que é a vida no plano espiritual. Exatamente, Rodrigo, porque não se sabe como será o nosso, digamos assim, o nosso viver no plano espiritual. Será que eu estou vivendo conforme as orientações, a lei de amor? Será que eu tenho certeza que chegando lá, a espiritualidade, Deus vai me perguntar, minha filha, quais foram as tuas ações? Que bem tu fizeste pela humanidade, pelas pessoas que ao teu lado estiveste? Ou tu viveste uma vida apenas para ti mesma, para a satisfação das tuas emoções, do teu orgulho, da tua vaidade, do teu egoísmo? Quando nós fazemos essa reflexão, se tu desencarnasse, se eu desencarnasse hoje, o que será? Como eu me sentiria? Eu me sentiria, digamos, fiz o meu melhor? Ou eu chegaria de mãos vazias, realmente dizendo, perdoa, Pai, eu nada fiz? Entendeu?
Então, a questão toda, Rodrigo, é mais ou menos essa, tá bom? O Arley, Evelyn, passei quase 3 anos sonhando que eu morria sempre. Conversei até com Priscila. Por que esses sonhos? Na realidade, Arley, quando nós sonhamos cotidianamente com a mesma coisa, não apenas o sonho à morte, mas qualquer um sonho que se repete, isso é um indicativo de que tem algum problema, alguma dificuldade, algo na tua vida atual que aquele sonho está querendo te mostrar. Tem alguma, digamos assim, algum problema, alguma dificuldade que precisa ser resolvida na tua vida atual e você ainda não conseguiu superar esse problema. Então, todos os sonhos repetitivos, nós precisamos parar, analisá-los, ver de que forma eles podem ter alguma relação com a minha vida atual, para que eu possa trabalhar aquele ponto que está, digamos assim, em aberto, e com isso os sonhos vão parar, porque na realidade os sonhos são avisos para nós. Então, quando eles se repetem, é porque tem alguma situação difícil na minha vida que eu ainda não consegui superar. E eles vêm com esse objetivo. Então, é o caso de você refletir, ponderar sobre as suas dificuldades, sobre a sua vida naquele período, para que você possa encontrar uma relação, uma orientação do teu sonho. Esse sonho, na realidade, muitas vezes pode ser a própria espiritualidade te orientando, querendo te dar uma orientação, um aviso. E falta realmente nós pararmos e refletirmos sobre os nossos sonhos para conseguir compreender o sinal, digamos assim, o entendimento de cada um deles, tá bom? A Caroline, eu, por exemplo, tenho medo de sentir muita dor na hora da morte e não do pós-morte em si. O espírito é desligado do corpo material antes de sentir muitas dores, num acidente, por exemplo. Caroline, isso depende do nosso merecimento. Quanto mais evoluída, quanto mais eu pratico o evangelho, quanto melhor eu sou como pessoa, é claro que eu vou ter a permissão de ser segundos antes daquele acidente, de uma bala, de qualquer coisa, eu já sou adormecida ou desligada do meu corpo, justamente para que eu nada sinta. E quando eu desperto no plano espiritual, nada senti, tá? Então, isso depende das nossas atitudes. Por isso, mais uma vez, nós precisamos realmente colocar o Evangelho em nossas vidas, deixá-lo apenas de estudar, de ter em nossa mente e não em nosso coração. Mas sim, isso é possível, tá? É possível o sentir a dor e é possível não sentir. Mas, Caroline, eu posso lhe afirmar uma coisa. De todos os depoimentos que nós já tivemos a oportunidade de ouvir sobre corações que sofrem no plano espiritual, o momento do desencarne não é nada perto da dor que eles sentem no pós. Por exemplo, para você ter uma ideia, muitos suicidas, quando se suicidam no plano espiritual, ficam revivendo o momento do suicídio por anos, por décadas. Eles morrem cotidianamente, inúmeras vezes. E quando esses corações chegam numa reunião mediúnica, eles estão novamente vivendo a situação do suicídio. Então você imagina, aquilo que seria em tese uma única vez, ele revive quase que infinitas vezes. Então o sofrimento pós é muito maior. Mas eu compreendo a sua, digamos assim, o seu receio e sim, dependendo do nosso merecimento, a espiritualidade nos poupa dessas dores físicas, tá bom? Eu vou ler aqui a da Camila e depois nós vamos voltar aqui para o nosso texto, tá? Acredito que tenha acontecido isso com o meu estimado noivo, que agora se encontra no plano espiritual. Sim, Camila, eu acredito que sim, tá bom? Bom, vamos voltar, depois eu continuo respondendo, tá bom? Então, meus amigos, ele vem nos dizer, olha que importante quanto à questão da infelicidade ou da felicidade. Ele diz: vou revelar a vocês uma nova forma de ver a infelicidade, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as vossas forças na vida atual. A infelicidade, ele vem dizer, é a alegria, o prazer, a fama, a agitação vã, a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem sobre o seu futuro. Então ele diz, essa alegria, esse prazer, essa fama que faz calar a consciência e que nos distancia do Pai,
Isso é que é a verdadeira infelicidade. Por quê? Porque quais serão as consequências dessas atitudes? Quais serão as consequências vivenciadas por esses corações que vivenciam agora essa alegria, esse prazer, essa fama, essa agitação vã, essa satisfação da vaidade? Será sofrimento e dor. Então, essa alegria que ele diz, na realidade, é uma infelicidade. Então, ele diz, veja, comece a analisar melhor, veja a inversão de valores que acontece hoje na vida material. E essa inversão decorre da nossa ignorância sobre a vida no plano espiritual. Nossos valores estão invertidos e precisamos repensá-los, ok? Então ele vem dizendo, não vos enganeis, não se engana a Deus, não se esquiva do destino. Ele quer dizer o seguinte, quem está hoje plantando algo negativo, necessariamente não pode ter uma consequência, a causa hoje é algo negativo, como é que eu vou colher, ter uma consequência boa? Não posso, gente. É a lei que a gente chama, é a lei de causa e efeito. Então vamos repensar e refletir sobre as nossas atitudes. Então ele termina aqui, que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro, ou seja, pense sobre, de fato, aquilo que é verdade e aquilo que é errado, sobre aquilo que de fato é felicidade, sobre aquilo que não é. Claro, meus amores, que as dificuldades que nós passamos, nós não gostamos de passar, porque nos fazem sofrer. Mas nós temos que examinar o seguinte, que essa, digamos assim, essa infelicidade, ela é temporária. E que, na realidade, ela vai nos oportunizar alegrias e valores muito melhores. Agora, vocês podem perguntar, Evelyn, mas então nós não podemos viver a vida material porque isso significa infelicidade, isso significa algo negativo? Não, não é isso que nós estamos dizendo. Nós podemos sim viver a vida material, mas ela não tem que ser o fim da nossa existência, o objetivo único da nossa existência. Ela jamais tem que ser o objetivo da nossa existência. Ela é um meio de crescimento, é um meio que nos oportuniza crescer e evoluir. Então, é claro que nós vamos usufruir dos bens materiais, mas nós não podemos viver apenas única e exclusivamente para os bens materiais. Mas se eu estou no mundo, eu preciso viver no mundo, mas eu não preciso ser do mundo, ok? Meus amores, nós vamos agora iniciar então o item melancolia. Deixa eu ver que horas são, 20h40. Vamos iniciar aqui o item melancolia, eu vou responder mais umas 3 perguntinhas e vamos voltar para o tema, tá? O Rodrigo disse que está fazendo tratamento para depressão e quero me curar. Ótimo, Rodrigo. Excelente. Faça o tratamento mesmo, procure se curar, procure adquirir o conhecimento e, acima de tudo, fazer o bem. Que com certeza e mais rapidamente você vai vencer esse temor, ok? A Prisci Ferraz. Eu sinto que a vida tem me chamado a esta reflexão de que preciso fazer algo pelo meu próximo. Acho que sou egoísta, mas estou participando do Evangelho no lar e ouvindo suas orientações e ampliando os meus conhecimentos em relação ao Espiritismo e à vida. Maravilha, Priscila. Não sei se é Priscila, mas eu acho que tem aqui Prisci Ferraz. É exatamente isso que nós devemos fazer. Essa reflexão todos nós temos que fazer, diariamente e todos os dias, porque através dessa reflexão nós vamos realmente identificar os nossos pontos frágeis, aquilo que nós precisamos trabalhar e aí vamos partir para a ação, partir para o conhecimento, para a busca daquelas informações, a busca do Evangelho, a prática do bem, para que consigamos crescer e evoluir, tá? Então, parabéns por essa reflexão, é isso que nós precisamos fazer todos os dias, tá bom? Será que isso está relacionado à perda de minha mãe no passado? Pode ser, pode ser. Quando nós temos uma dor, uma dificuldade, é aquilo que eu estava falando um pouco da lei de destruição. Quando alguma situação dolorosa chega até nós, ela nos faz repensar, ela nos faz refletir sobre os reais valores da vida, ela nos faz refletir sobre aquilo que eu estou fazendo da minha vida. Será que eu estou fazendo tudo o que eu poderia fazer? Será que aquilo que eu estou fazendo me preenche de fato? Então, pode ser sim que esse desencarne da sua mãe tenha sido, digamos assim, um fator a contribuir para esse seu processo de autoconhecimento e reflexão, tá bom? Fabiane, querida, tudo bem, minha linda?
Eu acredito que tudo na nossa vida é no tempo de Deus e que depois da tempestade vem a bonança. Exatamente. É como nós sempre ouvimos, tudo passa, tanto os momentos de dor quanto os momentos de alegria, principalmente aqui, que nós estamos sempre nesses altos e baixos. Quando já formos espíritos puros, a felicidade será uma constante em nossas vidas, mas ainda nós não estamos nesse estágio. Então, com certeza, as dificuldades vêm, mas depois vem a bonança, vem a serenidade, vem a paz, vem a alegria. Boa noite, meus queridos amigos. Vamos lá, a Alessander Medeiros. Minha mãe não aceita minha opção pelo espiritismo, ela é católica. 20 minutinhos aqui. Faço o evangelho no lar e aos sábados vou para o estudo na casa espírita. O que eu faço? Não faça nada, minha querida. Compreenda a sua mãe, a ame e dê o exemplo. Muito mais do que eu me dizer espírita, muito mais do que eu me dizer católica, budista ou qualquer outra religião. Muito mais do que isso é a prática do amor, é a vivência do amor. Se a sua mãe não aceita, compreenda. Ela se encontra na doutrina católica, que ótimo. Diga assim para sua mãe: mãe, não tem problema nenhum a senhora não aceitar, eu compreendo. Vamos fazer então aquilo que é comum, aquilo que é unânime, aquilo que não há discussões, digamos assim, ou controvérsias nas nossas religiões, que é a vivência da lei do amor, de justiça e de caridade. E pronto, vamos seguir o exemplo do mestre querido. Lembremos que Jesus não tinha uma religião. Jesus não era espírita, Jesus não era católico, Jesus não tinha uma religião. A religião dele era a lei de amor. Então é essa a única religião e a mais importante que precisamos ter. E compreenda, cada um de nós tem um momento, tem uma hora, por exemplo, para chegar na doutrina espírita, para ter acesso a esses conhecimentos, tudo a seu tempo. Tá bom, minha querida? Bom, antes de ler as observações da Pati e da Cláudia, nós vamos entrar no item melancolia. Depois nós voltamos para essas perguntas, tá? Meus amores, a melancolia, o que a doutrina espírita vem nos dizer? Ela diz o seguinte: sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? Uma tristeza que toma conta de nós, que nós não sabemos de onde vem ou por que vem. Ele vem nos dizer o que significa, por que nós nos sentimos assim e muitas vezes sem uma razão que justifique essa tristeza, essa melancolia. A doutrina espírita nos diz: é o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em vãos esforços para dele sair. Mas, vendo que são inúteis, cai no desencorajamento e o corpo, suportando sua influência e languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós e vos achais infelizes. Então aqui ele nos mostra que quando nós temos uma tristeza, onde não há uma causa justa que justifique, nada aconteceu de fato na nossa vida para nos ocasionar e nos trazer aquela angústia, aquilo ali é a sensação do nosso espírito de busca de liberdade, de busca realmente de felicidade, que sabe que aqui na Terra, nessa condição ainda de mundo de provas e expiações, nós não vamos ter. É o nosso espírito querendo se libertar, voltar à vida espiritual, onde ele pode adquirir lá condições e vivências muito mais felizes do que a vida na Terra, que ainda é uma vida de misérias e de sofrimento. Mas como isso não é possível, por quê? Porque nós temos o tempo e a não ser que seja pelo suicídio, que é pior ainda, nós não podemos, digamos assim, deixar de viver essa oportunidade. Precisamos aqui estar. E essa, digamos assim, essa certeza, essa realidade de que precisamos estar aqui ainda no mundo de expiações e provas, traz essa tristeza, digamos assim, ao coração de cada um de nós. E aí ele fala aqui como é que nós devemos agir quando nós nos sentirmos assim. Termos, como a Rosângela está colocando, é comum de tempos em tempos sentirmos essa melancolia. Sim, exatamente, porque o nosso espírito, de tempos em tempos, anseia por essa liberdade, pela alegria, pela felicidade, que sabe que não vai encontrar na Terra, porque a Terra, nós sabemos, a felicidade ainda não é deste mundo.
Então, esse anseio pela busca pela felicidade e pela liberdade é que faz muitas vezes nós querermos nos libertar, não ser possível e essa tristeza se abate. E aí ele diz o seguinte: crede-me, resiste com energia a essas impressões que enfraquecem a vossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, ou seja, essa vontade de uma vida melhor é natural em todos os homens. Mas ele fala, mas não as procureis neste mundo, porque tu não vais encontrar aqui. Ele diz, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva na vida espiritual, esperai pacientemente o anjo da libertação. Ou seja, esperai pacientemente o momento do teu desencarne para que tu possas voltar à vida espiritual e ser mais feliz. Mas ele diz, enquanto tu estás aqui, ele vai dizer isso nesse parágrafo, tu tens uma missão a cumprir. Tu não estás aqui à toa, tu tens aqui uma missão a cumprir, seja para com teus familiares, seja para com outras pessoas, seja para contigo mesmo. Tu tens aqui uma razão de aqui estar. Então ele diz, busca Jesus, busca o Evangelho, busca fazer o bem, busca praticar o Evangelho redivivo, que tu vais encontrar forças, resistências dentro do teu ser para superar essa tristeza, para superar essa dificuldade. Ele diz, luta, tem resignação e fé, mas luta. Não permite que esse sofrimento, que essa melancolia, que essa tristeza tome conta do teu coração. Realmente, isso a melancolia aqui é o que nós vamos conhecer no futuro como depressão. Porque a melancolia é quando nós não encontramos uma causa justa, não há nada que justifique. A depressão muitas vezes já vem por inúmeras causas. Pode ser orgânica, pode ser uma situação social que tenha acontecido, um problema espiritual. Então a depressão, muitas vezes, nós conseguimos identificar uma causa que deu origem àquele processo, tá? Mas de qualquer forma, seja na depressão, seja na melancolia, nós precisamos lutar contra este sentimento, porque senão ele vai nos dominar. Então ele diz, luta, ele fala aqui, sede fortes, corajosos para os suportar, afrontai-os, encara-os de frente, eles são de curta duração. O que é a vida material perto da imortalidade da alma, da vida eterna? São de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que vão se regozijar com a tua chegada no plano espiritual. Quer dizer, esses sofrimentos, hoje eventualmente vividos, suportai-os com força, com resignação e fé, porque eles vão justamente vos conduzir a uma vida de felicidade depois. Então ele diz, não procure a felicidade nesse mundo, na vida terrena, porque nós não vamos encontrar. As procure na vida espiritual. Então ele coloca, quando nós nos sentirmos assim, nessa condição de tristeza, qual é o convite, qual é digamos assim, o remédio para isso? Primeiro, buscar o Evangelho de Jesus. Nós, quando temos Jesus em nossos corações, com certeza, essa melancolia, esse sofrimento, essa dificuldade vai se dissipar. Se ela não se dissipar por completo, ela vai amenizar muito. E a prática do bem. E principalmente buscando cumprir a nossa missão. Todos nós aqui temos as nossas responsabilidades para com os familiares, no âmbito profissional, para com a humanidade. Quanto mais nós cumprirmos a nossa missão, mais felizes nós seremos, até mesmo na Terra. Teremos a oportunidade de ter o que nós chamamos de uma felicidade relativa, em função das nossas boas condutas. Então não pensemos que nós só vamos colher no plano espiritual. A plenitude daquela felicidade é no plano espiritual, mas nós já poderemos colher felicidade relativa na Terra, quando bem cumprimos a nossa missão. Então não deixemos que essa melancolia tome conta de nossos corações. Temos que lutar realmente e viver o Evangelho, tá bom? A Soraya coloca aqui, acontece com ela essa melancolia, vem uma tristeza que chego a chorar. Quando eu tinha 15 anos, eu não queria estar aqui nesse mundo. Olha aí, Soraya, é bem essa situação, tá? É essa saudade da vida espiritual, de uma vida melhor, de uma vida mais feliz, tá? Sem isso, me sinto presa, mas compreendo que é uma bênção, uma oportunidade de evoluir. Ah, sinto isso. Sim, Ieda, estamos presos, você falou muito bem. Presos, porque a nossa vida material, esse corpo aqui é um cárcere.
para nós. Essa é a nossa condição, mas ela é indispensável para a nossa evolução. Se eu quero evoluir, então é melhor que eu faça o meu melhor logo, já que eu não posso deixar de viver a vida na Terra ou essa vida de reencarnado, então que eu faça o meu melhor para que mais rapidamente nós possamos usufruir de uma felicidade real, ok? O Alexander: sou muito feliz no Espiritismo, estou olhando o mundo com outros olhos, problemas existem, mas não acumulo as problemáticas na mente. E tudo se resolve. Exatamente, é isso mesmo. Os problemas existem para serem solucionados e não para tomarem conta de nós, se nós os absorvermos de tal forma que eles nos dominem. Então é exatamente isso. As dificuldades existem, mas vamos enfrentar, vamos lutar sempre com coragem, com perseverança. Chorei, caí, levantei e vamos caminhar. É isso mesmo que nós precisamos fazer. A Rosângela: sonhei uma vez com um lugar simples e lindo. Me lembrava o que já li sobre as colônias espirituais. E lá comecei a flutuar, falar e não queria mais sair de lá. Mas o homem falava que tinha que voltar. Com certeza, Rosângela, isso é um indicativo de uma vivência espiritual. Realmente, durante o desdobramento, você teve a oportunidade de visitar essa colônia e eu imagino que realmente quando nós estamos diante de situações, de uma vivência, de uma vida feliz, nós queremos voltar para uma vida de misérias, que é a Terra. De misérias que eu digo porque nós temos dificuldades, mas tem aqui também tantas coisas boas e alegrias. Mas é claro que nós gostaríamos de lá permanecer. Por isso que precisamos fazer o nosso melhor aqui, realmente trabalhar no bem para que possamos merecer esses mundos mais felizes. Sente até alegria de lembrar, imagino, Rosângela. A Ieda: o Evangelho me dá forças e renova a minha fé. Exatamente, a mim também, Ieda, a mim também. Ele é o Consolador prometido, sim. A doutrina espírita é o nosso Consolador prometido por Jesus e que nos auxilia com certeza nesse processo de mudança, de crescimento, de aprimoramento espiritual. O Evangelho ilumina consciências e consola corações. Esse ilumina a consciência porque nos traz o conhecimento, nos explica, nos diz os porquês. E nós precisamos, hoje nós sempre fomos pessoas intelectualizadas, mas a cada reencarnação, a cada evolução, a cada experiência do nosso espírito, nós vamos adquirindo mais intelectualidade. Então, somos mais exigentes, queremos informações que realmente correspondam às nossas necessidades, que venham ao encontro dos nossos corações e dos nossos anseios. E a doutrina espírita nos explica, nos orienta. Então, realmente, ela responde aos nossos questionamentos. E por isso que ela é para mim, tão maravilhosa. Porque além de ter o lado moral, consolador, que naquele momento de dificuldade, onde você acha que não vai dar mais nada certo, que você está, digamos assim, destruído, tem sempre a palavra do Mestre, a moral consoladora do Evangelho, a consolação do Evangelho redivivo, que nos dá força, que nos sustenta e que nos faz caminhar. Então, além de trabalhar o lado intelectual, o aprendizado, o crescimento, nos ajuda também no lado moral, que é fundamental também. A Cláudia diz o seguinte: eu há um tempo atrás sentia que faltava algo, um vazio nas minhas emoções, as minhas emoções eram inconstantes, tenho encontrado resposta. Depois que comecei a estudar o Espiritismo, eu acredito. E exatamente esse anseio, essa busca por algo mais, alguma coisa que nos falta, que é fundamental para nos fazer procurar, para nos fazer buscar algo que possa responder aos nossos anseios e, de fato, fazer com que nós acreditemos e sintamos a verdade daquilo que nós estamos vivenciando. Então, eu não estou vivenciando isso, eu não estou apenas falando. De fato, eu sinto isso preenche o meu coração e que é o fundamental. O Tiago, vamos ver o que o Tiago diz aqui. Eu não aceitava a minha aparência, quase entro em depressão, mas a espiritualidade me deu muita força e para olhar o lado bom da vida. Exatamente, Tiago. Em toda e qualquer situação, há sempre um lado positivo. E o que é mais importante, Tiago, nós lembrarmos é que nós estamos na condição exatamente que nós necessitamos para crescer e para evoluir, tá? Então, muitas vezes,
Eu soube de uma história, eu não me lembro se foi uma história, digamos assim, contada, se é uma história real, verídica, ou se foi de qualquer forma só para elucidar ou para esclarecer ou para servir de exemplo. Mas a historinha basicamente era o seguinte: havia uma moça que ela tinha uma deficiência física, ela tinha uma limitação física, tá? E ela estava no centro espírita e alguém chegou, comentou com ela, não lembro exatamente como é que era a história, mas eu sei que essa pessoa que se aproximou dela lamentou a condição física dela, né? E realmente disse assim, alguma coisa assim, que pena que você está nessa situação e tudo. E ela disse, não, graças a Deus, porque eu estou na condição que eu preciso para a oportunidade de evolução que eu necessito nesta vida. Então, na realidade, não é uma pena, é uma bênção, porque essa condição me oportuniza o crescimento que eu necessito. Então, muitas vezes, as pessoas que não se aceitam fisicamente, e nós sabemos que hoje isso é muito comum na vida, no mundo cotidiano que nós nos encontramos, por inúmeras razões, tá? Mas, enfim, nós vivenciamos isso. Que nós possamos, é por isso que o conhecimento da vida espiritual é importante, porque nós deixamos de dar a importância àquilo que de fato não é importante. Quantas pessoas se preocupam com a aparência, quando na realidade nós não estamos aqui para desenvolver a nossa aparência física, para embelezar a nossa aparência física, mas para embelezar o nosso interior. Porque uma coisa é certa, Tiago, quando nós somos espíritos evoluídos, e nós sabemos disso pelas leituras que fazemos, os espíritos se depuram em todos os sentidos, fisicamente também, porque o corpo espiritual, o perispírito, é um reflexo do espírito. E quanto mais nobre, mais enobrecido, mais puro é o espírito, mais belo se torna o perispírito dele, que reflete a beleza. E é por isso que nos planos superiores as pessoas são todas belas. Por quê? Porque são todas belas interiormente, então o exterior reflete. Então que nós possamos lembrar que o mais importante é, com certeza, os valores e as conquistas internas e espirituais. São elas que vão nos oportunizar a real beleza, tá bom? Vamos ver mais aqui. Oi, Vinícius, tudo bem? Brito, Claudinha. O Alessander, quando faço a prece de encerramento do Evangelho, sinto um arrepio dos pés à cabeça, incrível, mas a sensação é de paz. Alessander, é interessante nós sabermos que durante o Evangelho no Lar nós nunca estamos sozinhos, nunca. A espiritualidade amiga está lá presente, ao lado de cada um de nós, realmente fazendo com que vibratoriamente a nossa casa fique bem, e muitos espíritos sofredores também são levados ao Evangelho no Lar para ouvir a palavra do Evangelho. Então, com certeza, esse arrepio são passes energéticos, magnetismo positivo que você está recebendo da espiritualidade amiga. Por isso que você sente uma sensação de paz, porque de fato eles estão lá nos trazendo toda essa energia positiva para nos refazer espiritualmente. Ok? Aqui, a Mei Brandão. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Exatamente. Falta realmente, Mei, nós termos essa consciência de que a dor nos oportuniza crescimento, nos oportuniza evolução. Deixarmos de ver a dor como algo tão negativo e perceber o bem que ela nos oportuniza e que ela nos traz. Aqui a Cláudia pergunta qual o centro que você frequenta, Evelyn. Aqui em Manaus eu frequento o Centro Espírita Tomás de Aquino. Na realidade, o Tomás de Aquino é um dos anexos do Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino, que tem 5 anexos. Então, nós trabalhamos na Casa do Caminho Simão Pedro também e no Abrigo Moacir Alves, que são todos anexos do NASTA, junto com o Tomás de Aquino, tá bom? Meus amores, nós estamos com 2 minutinhos para acabar a nossa live, tá? A prece é o alimento da alma, sim. E nós já vamos ter que finalizar, tá bom? Então, eu já vou responder aqui mais só esses 2 comentários e nós vamos finalizar. A Márcia diz, eu faço hemodiálise há 3 anos e 10 meses, aceito minha vida como está. Meu amor, exatamente. E aproveite cada minuto da sua vida para fazer o bem, para viver o Evangelho, para crescer e para evoluir, que com certeza é isso que nós precisamos fazer. E que bom que você coloca dessa forma, que você possa servir de exemplo para outros corações também.
A prima diz, e a sensação de sono? Neste momento senti muita sonolência. A sensação de sono, quando nós estamos... Em que situação? Agora no meio da live? É isso? E eu não sei se é isso que você quer dizer. Às vezes a sensação de sono é porque nós estamos com alguma influência espiritual, ou por cansaço mesmo, ou alguma influência espiritual que não quer que nós aprendamos, que nós possamos ouvir os ensinamentos, e eles nos adormecem, nos fazem sentir um torpor para não ouvir e, consequentemente, não aprender. Esse centro, Alexander, eu te mando o endereço no privado, que eu não sei o endereço de memória, tá bom? Meus amores, 22 segundinhos. Vamos fazer uma prece rápida para nós nos despedirmos? Então, nesse momento, mestre querido, te agradecemos por esse momento maravilhoso e pedimos que tu possas permanecer sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. 5 segundos. Beijos, obrigada. Até semana que vem.